Thalia dorme todas as noites ao lado de um homem que encostou uma faca no rosto da mulher anterior. A ex-esposa de Tommy Mottola chamava sua própria casa de prisão. Câmeras, seguranças, vigilância constante. Thalia se casou com esse mesmo homem e desde então seu mundo vem ficando menor a cada ano. Hoje você vai ouvir uma frase, 6 palavras, ditas dentro de uma casa de segurança em setembro de 2002. Se essas palavras forem verdadeiras, Laura Zapata, a irmã mais velha de Thalia, condenou outra de suas irmãs a semanas a mais de cativeiro e a um abuso que Ernestina contou uma única vez e do qual nunca conseguiu se recuperar. Se forem mentira, Ernestina destruiu a própria família inteira com um livro, porque a pergunta real sobre Thalia não é quantos discos ela vendeu nem quantas novelas ela protagonizou. A pergunta é: como é possível que uma mulher que passou a vida inteira cercada de gente esteja completamente sozinha? Ela perde o pai aos 6 anos, perde o noivo aos 22, perde a mãe, perde uma irmã por ódio, perde a outra por morte, e continua sorrindo como se nada tivesse acontecido. O que existe por trás desse sorriso? Esta história tem 4 momentos que vão mudar a forma como você enxerga Thalia. O primeiro é um anel de noivado que Thalia guarda desde 1993. O homem que deu esse anel a ela morreu antes de chegar ao altar. A versão oficial fala em hepatite. Existe outra versão que nunca foi confirmada nem desmentida. O segundo é um porta-malas. Ernestina Sodi, outra das irmãs de Thalia, amarrada de pés e mãos na escuridão de um porta-malas. O que fizeram com ela durante 34 dias, ela contou num livro. E o que esse livro provocou foi pior do que o próprio sequestro. O terceiro é uma porta, a porta de uma mansão em Los Hamptons. Para entrar é preciso permissão, para sair também. Mas não foi Tommy Mottola quem ensinou Thalia a viver trancada. Alguém fez isso muito antes dele. E o quarto são os restos mortais, os restos de Ernestina. Quando ela morreu, em novembro de 2024, o que deveria ter sido um luto se transformou numa briga entre Thalia e a filha da própria irmã. O que disseram uma à outra não tem volta, mas para entender como essa corrente se formou, é preciso voltar ao primeiro elo. 1977, uma casa na cidade do México. Uma menina de 6 anos se aproxima da cama do pai, num hospital, se inclina e o beija. Ele morre e ela cresce convencida de que aquele beijo o matou. O que ela fez depois disso é a semente de tudo que veio a seguir. O pai de Thalia se chamava Ernesto Sodi, criminólogo respeitado de uma das famílias mais conhecidas do México. Sua mãe, Yolanda Miranda, era uma mulher de personalidade de ferro que vinha de ter se virado sozinha desde muito jovem. Juntos tiveram 5 filhas, mas uma delas não era de Ernesto. Laura, a mais velha, era filha de um casamento anterior de Yolanda com o ex-boxeador Guillermo Zapata, e esse sobrenome diferente já marcava uma fissura que atravessaria décadas. Ernesto Sodi não queria Laura em casa. A menina sabia disso, sentia isso em cada gesto. O que a própria Laura contou anos depois é devastador. Quando o padrasto estava em casa, ela tinha que entrar pela porta da cozinha, a de serviço, para não incomodá-lo. Ele não gostava de mim, ele me fez sentir isso de todas as formas, disse ela numa entrevista. Yolanda tomou uma decisão que parecia prática, mas que foi um abandono. Mandou Laura morar com a avó, Dona Eva Mange. Laura tinha 3 anos. Cresceu separada das irmãs, separada da mãe, olhando de fora uma família à qual pertencia por sangue, mas não por presença, e essa ferida nunca se fechou. Eu cuido de você, disse Yolanda a Laura quando a deixou com a avó. 3 palavras que se tornaram uma promessa quebrada, as mesmas 3 palavras que Yolanda repetiria a vida inteira para cada uma das filhas, sempre com a melhor das intenções, sempre com um custo que ninguém media. Quando Ernesto Sodi morreu de diabetes em 1977, todas as irmãs ficaram destruídas. Mas Thalia recebeu o golpe mais profundo, porque foi ela quem esteve lá no último momento. Yolanda a levou ao hospital para se despedir, carregou-a no colo, aproximou-a da cama e disse:
Dá um beijinho no seu papai, diga coisinhas bonitas no ouvido dele. Diga que ele vai ficar bem, que Deus está com ele. A menina obedeceu e inclinou-se sobre o pai que já estava entubado, com máquinas apitando ao redor. Deu um beijo nele, sussurrou algo, e quando se virou para sair do quarto, tudo começou a soar. Os alarmes, os monitores. Os médicos entraram gritando: "Saiam, saiam!" E o pai dela parou de respirar. Thalia tinha 6 anos, e a partir daquele momento se convenceu de algo monstruoso, que seu beijo de amor tinha matado o homem que ela mais amava no mundo. Ela mesma contou isso décadas depois, com uma clareza que arrepiava. Lembro que, para mim, foi aquela culpa tão pequena de uma menininha de 6 anos ao dizer: "Meu beijo de amor matou o homem que eu mais amei, que é meu pai." Essa culpa se instalou tão fundo que a menina parou de falar. Durante quase um ano inteiro, Ariadna Natalia Sodimiranda não pronunciou uma única palavra. Yolanda levou a médicos, a psicólogos, a especialistas de todo tipo. Nada funcionava. A filha caçula tinha se fechado dentro de si mesma. O silêncio era sua forma de se punir, de nunca mais machucar ninguém com sua voz. E então Yolanda Miranda fez o que sabia fazer melhor: assumir o controle. Se a vida tinha lhe arrancado o pai de suas filhas, ela se tornaria tudo: pai, mãe, empresária, guardiã, escudo. Ninguém ia tocar nas filhas dela, ninguém ia decidir por elas. Só ela. "Eu cuido de você", repetiu a pequena Thalia. E daquela vez cumpriu essa promessa com uma ferocidade que o mundo do entretenimento mexicano jamais tinha visto. Quando Thalia recuperou a voz, não foi falando, foi cantando. Yolanda tinha matriculado a filha em aulas de balé e piano no Conservatório Nacional de Música antes mesmo de ela completar 5 anos. O que antes era um passatempo virou terapia e depois obsessão. A menina participava de concursos de talento, testes, programas de televisão. Com apenas 1 ano de idade já tinha aparecido num comercial de refrigerante. Aos 11 anos já fazia parte de um grupo infantil chamado Din Din. Enquanto outras meninas da idade dela brincavam de boneca, Thalia ensaiava coreografias até às 10 da noite. A mãe sempre ao lado, sempre vigiando, sempre controlando cada passo, cada conversa, cada olhar. Pense nisso por um momento. Thalia não teve infância, perdeu o pai e perdeu a infância ao mesmo tempo. O que as pessoas chamam de talento precoce na verdade foi uma mãe viúva que preencheu o vazio da morte com trabalho, com disciplina, com um sonho que não estava claro se era da filha ou dela mesma. Yolanda a moldou. Ensinou-lhe que tudo era possível, mas também lhe ensinou algo mais perigoso, que sem alguém para guiá-la, ela estava perdida. Talvez você também conheça essa sensação, quando alguém que gosta de você decide por você o que é melhor, e você não se atreve a dizer não, porque essa pessoa deu tudo por você, porque sem ela você estaria sozinho. E mesmo quando às vezes sente que falta o ar, você fica, porque ir embora seria trair essa pessoa. Mas o que veio depois foi ainda mais sombrio. 1986, Thalia tem 15 anos. Sasha Sokol deixa o Timbiriche, o grupo juvenil mais popular do México. Thalia entra para substituí-la. É o sonho de qualquer adolescente. Fama instantânea, shows multitudinários, turnês por toda a América Latina. Mas dentro daquele grupo havia um segredo que o mundo levaria quase 40 anos para conhecer. Luiz Delano, o produtor do Timbiriche, tinha 39 anos quando começou um relacionamento com Sasha Sokol. Ela tinha 14. O que parecia um romance era, na verdade, algo muito mais sombrio. Sasha só denunciaria isso publicamente em março de 2022, e quando o fez, toda a indústria tremeu. E o que aconteceu com Thalia? Delano tentou algo com ela também. A resposta é simples: não conseguiu, porque Yolanda Miranda era uma muralha humana. O figurinista do grupo, Jorge Garcia Cárdenas, contou isso em detalhes. As pessoas não gostavam da mãe dela porque ela era superprotetora, levava a filha pela mão para todo lugar, nunca se afastava dela nem para ir ao banheiro.
E se algum produtor ou diretor quisesse falar com Thalia sobre qualquer assunto, a resposta da menina era sempre a mesma: o que você quiser conversar, conversa com a minha mãe. Garcia foi claro: se algum dia alguém tentasse se aproveitar, Dona Yolanda estava ali, de olho, sem piscar. Yolanda a protegeu dos predadores do meio artístico. Isso é inegável. Enquanto outras meninas caíam nas mãos de produtores sem escrúpulos, enquanto Sasha vivia um inferno que levaria décadas para ser nomeado, Thalia estava blindada. Mas essa blindagem tinha um custo invisível. Thalia nunca aprendeu a ficar sozinha. Nunca desenvolveu a capacidade de tomar decisões sem a aprovação de outra pessoa. Nunca soube o que era se mover pelo mundo sem que alguém lhe dissesse por onde caminhar, com quem falar, o que aceitar e o que recusar. Guarde isso, porque quando chegarmos a Tome Motola, você vai entender por quê. Thalia ficou 3 anos no Timbiriche, gravou 3 discos com o grupo, não era integrante original, e os colegas fizeram questão de deixar isso claro. Segundo Marta Zavaleta, uma das fundadoras da banda, Thalia teve que aguentar muitos desaforos, grosserias e brincadeiras pesadas dos colegas. Era a novata, a intrusa, a que chegou para substituir Sasha, que era a favorita do público. Mas a ironia é que, com o tempo, Thalia foi a única que construiu uma carreira sólida tanto na música quanto na atuação, enquanto os colegas foram se apagando, e ela ardia com mais força a cada ano. Nesses mesmos anos, enquanto cantava com o Timbiriche, estreou na televisão. Sua primeira novela foi Pobre Senhorita Limantur, em 1986. O papel era pequeno, uma adolescente cujo pai era infiel e que, ao descobrir isso, tentava tirar a própria vida. Ficção. Mas a história de uma menina destruída por um pai ausente não estava tão longe da própria realidade dela. No ano seguinte, veio Quinceañera, um sucesso enorme em toda a América Latina. Thalia tinha 16 anos e já trabalhava como adulta, sem descanso, sem pausa. Yolanda controlava os horários, os contratos, as entrevistas, tudo passava por ela. E então, em 1989, Thalia tomou a primeira grande decisão da sua vida. Deixou o Timbiriche. Não foi fácil. O grupo era uma máquina de fazer dinheiro, mas ela queria mais, e viajou para Los Angeles para se preparar como solista. Aprendeu a tocar baixo, fez aulas de canto, trabalhou sua imagem. Voltou ao México em 1990 e lançou seu primeiro disco. O produtor era um homem chamado Alfredo Dias Ordaz, filho do ex-presidente Gustavo Dias Ordaz, 20 anos mais velho que ela, separado da esposa. Guarde esse nome, porque o que aconteceu com esse homem é a primeira das 4 coisas que prometi a você no início. Alfredo não era só o produtor dela, era o namorado, o companheiro, o refúgio. A relação era intensa, sólida, real. Ele produziu seus 2 primeiros discos, Thalia, em 1990, e Mundo de Cristal, em 1991. Eram uma equipe criativa e emocional. Ele lhe dava estabilidade, ela lhe dava juventude. A diferença de idade escandalizava a imprensa, mas para eles não importava. Ficaram juntos 4 anos, já tinham data de casamento marcada e os convites já estavam impressos. O vestido de noiva guardado num closet e no dedo de Thalia um anel de noivado que brilhava toda vez que ela aparecia diante das câmeras. A família de Alfredo não aprovava a relação. A filha mais velha de Dias Ordaz, Paulina, confessou anos depois que para a família foi difícil aceitar aquele namoro. A diferença de idade era motivo de escândalo público. Mas há algo que poucos mencionam. Alfredo Dias Ordaz era filho do presidente Gustavo Dias Ordaz, o homem sob cujo governo ocorreu o massacre de Tlatelolco em 1968. Esse sobrenome carregava um peso que ia muito além do romantismo. Casar-se com um Dias Ordaz significava carregar consigo a história mais sombria da política mexicana do século XX. Nada disso deteve Thalia. Ela o amava com a intensidade de alguém que já tinha perdido demais e não estava disposta a perder de novo. Com Alfredo, ela se sentia segura, protegida, cuidada, o mesmo padrão de sempre.
Eu cuido de você, ele lhe dizia com seus atos, com sua presença, com o escudo que representavam seu sobrenome e sua posição. E aqui chega o que prometi a você no início. A primeira das 4 coisas que quase ninguém tem coragem de contar sobre Thalia. 15 de dezembro de 1993. Thalia está em plena gravação de Marimar, a novela que a transformaria em lenda ao lado de Eduardo Capetilho. Filmavam a cena de entrada, aquela em que ela aparece debruçada numa janela de pedra com seu cachorrinho. Cortaram para o almoço e então a mãe dela se aproximou. Tinha um celular na mão, o rosto transtornado. Thalia perguntou o que estava acontecendo e deram a notícia. Alfredo Dias Ordaz tinha acabado de morrer. Tinha 43 anos. A causa oficial: hepatite C. Thalia ficou petrificada. O mundo parou e depois o corpo dela fez a única coisa que podia fazer. Saiu correndo, deixou a comida, deixou o set, deixou todo mundo para trás e correu. Sentou-se sozinha debaixo de uma árvore e chorou até não conseguir mais respirar. Falou com o céu, disse a Alfredo que esperava que ele estivesse bem, onde quer que estivesse. E então, segundo ela mesma contou numa entrevista com Verônica Castro, a árvore começou a se mover com o vento e caíram flores minúsculas sobre a cabeça dela. Mas o que nunca ficou totalmente esclarecido foi a história por trás daquela hepatite. A versão oficial sempre foi clara: hepatite C. Mas durante anos circularam boatos sobre as circunstâncias exatas do contágio. Boatos que a família Dias Ordaz preferiu não abordar. Boatos que Thalia jamais confirmou nem desmentiu. E o que ela fez foi guardar tudo: o anel, o vestido de noiva, os cartões de convite já impressos, como se o futuro que ela nunca teve continuasse vivo dentro de uma caixa. Anos depois, ela mesma confirmou isso à Univision. Ainda tenho o anel, o vestido de noiva e os cartões que seriam enviados aos convidados. Imagine esse contraste. O vestido branco, pronto, esperando, os convites impressos com nome e data, e um caixão onde deveria haver um altar. Thalia perdeu o pai aos 6 anos, e agora, aos 22, perdia o homem com quem ia se casar. 2 amores arrancados dela. Da primeira vez, ela respondeu com silêncio, 1 ano sem falar. Da segunda vez, respondeu de forma diferente. Entregou-se ao trabalho com uma intensidade quase desesperada. Numa entrevista ao jornal Clarim, ela disse que, após a morte de Alfredo, tocou o fundo do poço e se reencontrou com Deus, mas também se reencontrou com algo mais terreno: a ambição como anestesia. Porque, na verdade, Thalia já vinha construindo algo enorme antes de perder Alfredo. Em 1992, protagonizou Maria Mercedes. Em 1993, enquanto filmava Marimar, recebeu a notícia da morte dele. E em 1995, já sem ele, veio Maria lá del Barrio. 3 novelas que formaram a trilogia das Marias, vistas por mais de 1 bilhão de pessoas em 180 países. Thalia já não era mais uma cantora mexicana, era um fenômeno planetário. Chamavam-na de rainha das novelas. Mas a morte de Alfredo mudou o significado de tudo o que ela fazia diante das câmeras, e em cada uma dessas produções ela interpretava o mesmo tipo de personagem. Uma mulher pobre, sofrida, maltratada pela vida, que no final encontrava o amor e a justiça. Maria Mercedes era órfã, vendia chicletes na rua. Marimar vivia descalça numa praia, desprezada por todos. Maria, a do bairro, era uma moça humilde de bairro pobre que acabava numa mansão onde a humilhavam diariamente. 3 versões da mesma história: uma mulher que perde tudo e encontra salvação num homem rico que a protege. Você percebe o que isso significa? Thalia estava vivendo diante das câmeras a mesma história que vivia na vida real. Uma mulher sem pai, sem companheiro, sem segurança, que busca refúgio em alguém mais poderoso do que ela, porque a ficção não era ficção, era um espelho. Mas o público não via dessa forma. O público via uma estrela radiante que conquistava telas em 180 países. Nas Filipinas, a adoravam. Na Rússia, esgotavam seus discos. No Brasil, ela era mais famosa do que qualquer atriz local.
Thalia era uma marca, um fenômeno, um nome pronunciado com reverência. E por trás dessa marca havia uma mulher de 24 anos que guardava, num closet, o vestido de noiva mais triste do México. A ironia é brutal. Na ficção, as Marias triunfavam. Na vida real, Thalia estava sozinha, sem pai, sem namorado, com uma mãe que controlava cada movimento, com irmãs que começavam a se afastar, com namorados que iam e vinham sem deixar marca. Fernando Colunga, seu par romântico em Maria la del Barrio, diria depois que namorar Thalia foi a pior experiência amorosa da vida dele, porque não conseguiam ter intimidade com 800 mil pessoas observando. Jaime Camil, que na época nem sequer era ator e a quem Thalia incentivou a seguir sua paixão pela atuação, nenhum deles ficou. Nenhum conseguia competir com o fantasma de Alfredo, nem com a sombra de Yolanda. E em meio a essa ascensão, Yolanda continuava ali, a empresária, a estrategista, a voz que decidia. Continuava dizendo: eu cuido de você. E Thalia continuava obedecendo, porque sempre tinha sido assim, porque não conhecia outra forma de viver. Mas o que vem agora muda tudo. 1999. Thalia tem 28 anos. É a mulher mais famosa de língua espanhola do mundo. Glória e Emílio Estefan organizam para ela um encontro às cegas em Nova York. O homem do outro lado da mesa se chama Tommy Mottola, presidente da Sony Music Entertainment, o selo discográfico mais poderoso do mundo. Durante 15 anos, ele transformou a Sony num império com mais de 6 bilhões de dólares de faturamento anual. Ele contratou Celine Dion, Shakira, Destiny's Child, Jennifer Lopez, um homem com um poder que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Recém-divorciado de Mariah Carey, 23 anos mais velha do que ele que Thalia. Encontraram-se primeiro em Miami e depois em Nova York. A química foi imediata. Tommy era encantador, sofisticado, um homem que tinha jantado com presidentes e negociado com as maiores estrelas do mundo. Thalia, que vinha de uma indústria latina em que os homens poderosos eram produtores de televisão e donos de selos discográficos regionais, de repente estava diante do homem que comandava a música do planeta inteiro. Ele a convidou para passar o verão em sua mansão em Los Hamptons, aquela região residencial de Long Island, onde vivem as maiores fortunas do país. Uma propriedade que Tommy tinha comprado em 1997 por mais de 2 milhões de dólares, 9 quartos, 14 banheiros, piscina, vista para o mar, hectares de verde até onde a vista alcançava. Vizinhos como Paris Hilton, Jennifer Lopez, Billy Joel, Calvin Klein e Thalia, a menina da cidade do México que cresceu sem pai, a adolescente que a mãe levava pela mão para todo lugar, a mulher que guardava um vestido de noiva num closet, chegou com 12 malas, seu cachorrinho e um sorriso capaz de iluminar Long Island inteira. Ela mesma contou isso no Instagram. Cheguei com 12 malas, meu cachorrinho, e nunca mais voltei. Disse isso como se fosse romântico, como se fosse um conto de fadas. Mas ouça de novo. Chegou e nunca mais voltou. Nunca mais voltou a viver no México. Nunca mais voltou a estar perto das irmãs no dia a dia. Mudou-se para o mundo de Tommy Mottola, um mundo com seguranças armados em cada entrada. Câmeras nos corredores, funcionários que reportavam cada movimento, um mundo onde para entrar era preciso permissão e para sair também. Soa familiar? Para Mariah Carey, sim. Maria foi casada com Tommy de 1993 a 1998. Em setembro de 2020, ela publicou sua autobiografia, The Meaning of Mariah Carey, e o que escreveu naquelas páginas deixou o mundo gelado. Ela descreveu sua vida com Mottola como um cativeiro. A mansão de 32 milhões de dólares em Bedford, Nova York, estava cheia de câmeras de segurança em quase todos os cômodos. Seguranças armados que, segundo ela, eram espiões do próprio marido. Ela disse que se escondia no closet de sapatos para poder ter uma conversa telefônica sem ser monitorada. Deu um apelido para aquela casa. Sing Sing, como a prisão de segurança máxima que ficava a apenas 16 quilômetros de distância. E depois a faca.
Segundo o livro de Maria, quando Tommy descobriu que ela se sentia atraída por Derek Jeter, o lendário jogador dos Yankees, pegou uma faca de manteiga e a pressionou contra a bochecha direita dela. Deslizou-a devagar pelo rosto abaixo, em direção à garganta, na frente de convidados que estavam na casa. Não a cortou, não deixou marcas físicas, mas uma fonte próxima resumiu assim: ele não a machucou fisicamente, mas isso finalmente lhe deu coragem para deixá-lo. Maria também descreveu como Tommy tentou apagar sua identidade birracial e como queria transformá-la numa artista mainstream, o que, no vocabulário dele, significava branca. Ele proibia que ela fizesse música urbana, R&B, os gêneros que ela sentia como seus, controlava sua imagem, sua música, suas amizades. Cada aspecto da existência dela passava pelo filtro de Tommy Mottola, e ele mesmo admitiu isso depois, em sua autobiografia de 2013, meu relacionamento com Maria foi absolutamente incorreto e inapropriado. Disse isso como se fosse um erro de julgamento empresarial, e não o que Maria descreveu, um sistema de controle que a manteve prisioneira durante 5 anos numa casa que tinha tudo, exceto liberdade. Esse é o homem com quem Thalia se casou. 2 de dezembro do ano 2000, Catedral de São Patrício, em Nova York. Fecharam o local exclusivamente para eles. Michael Jackson estava entre os convidados e também Jennifer Lopez, Marc Anthony, Júlio Iglesias, Danny DeVito. Um casamento de conto de fadas que estampou capas em meio mundo. Mas contos de fadas não têm câmeras de segurança. Thalia disse publicamente, várias vezes, que seu casamento é perfeito, que Tommy é o melhor marido do mundo, que vivem felizes com seus 2 filhos, Sabrina Sakai e Matthew Alejandro. E talvez seja verdade. Talvez Tommy Mottola seja um homem diferente com ela. Talvez a experiência com Maria o tenha mudado. Talvez 25 anos de casamento provem que sim, é possível ser feliz com ele. Mas há um padrão que não pode ser ignorado. Uma menina que cresceu sem pai, uma mãe que controlou cada segundo da existência dela, um namorado 20 anos mais velho que a produzia e a protegia. E agora um marido 23 anos mais velho que a levou para viver no mundo dele, longe de tudo o que ela conhecia. Thalia passou das mãos de Yolanda para as de Alfredo e depois para as de Tommy, sem que houvesse um único momento em que estivesse no comando da própria vida. Eu cuido de você, disseram todos eles, um por um, e ela aceitou sempre sem questionar, porque questionar significava ficar sozinha. E ficar sozinha era o que mais a aterrorizava desde aquela noite no hospital, quando tinha 6 anos. Talvez você também já tenha sentido isso alguma vez. Quando finalmente acha que está pronta para ser livre, descobre que não sabe como, que a jaula ficou tão familiar que você tem medo do céu aberto, que o peso das mãos que a protegem se parece demais com o peso das mãos que a prendem. E então aconteceu o imperdoável. 22 de setembro de 2002, Cidade do México. Laura Zapata acaba de atuar em A Casa de Bernarda Alba, no Teatro San Rafael. É uma peça sobre mulheres trancadas, controladas por uma matriarca. Ninguém percebeu a ironia daquela noite. Ao sair do teatro, Laura entra num carro com a irmã, Ernestina Sodi. É noite. Circulam pelo circuito interior, perto da Avenida Tacuba. De repente, uma caminhonete aparece e se põe ao lado delas. Um homem desce com armas longas, quebra o vidro do carro com a coronha. Laura tira um anel de brilhantes e o esconde dentro do sutiã. Pensa que é um assalto. Não é um assalto. Obrigam as duas a descer. Ernestina é colocada no porta-malas de outro carro, amarrada de pés e mãos, uma colcha por cima, escuridão total. Ernestina contaria isso em seu livro com uma precisão de arrepiar. A primeira coisa que sinto é que me falta o ar. Começo a enlouquecer. É a sensação mais terrível que já vivi. Na escuridão do porta-malas, penso que vão me matar. Levaram as duas para uma casa de segurança. Os sequestradores pertenciam à quadrilha dos Tiras, uma organização criminosa que depois se ligou aos Petricioletti, um grupo ainda mais sanguinário. A primeira ligação foi recebida pelo filho de Laura Zapata, Cláudio.
A mensagem foi direta: chamem a Thalia. Chamem o Tommy Mottola, isso não é brincadeira. Queremos dólares, 9 milhões, segundo outras versões. O valor mudava conforme quem negociava, mas a mensagem era clara. Sequestraram as irmãs de Thalia na esperança de que o homem mais poderoso da indústria musical pagasse o que fosse preciso. Laura Zapata, trancada naquela casa, fez algo que os próprios sequestradores não esperavam. Passou a negociar com eles, pintou um quadro desolador, disse que tinha um péssimo relacionamento com a família, que ninguém daria um centavo por ela. Não sei se ele tem 1, 2 ou 5 milhões de pesos, e não acredito que ele vá dar nem um centavo, nem um tostão de dólar por mim, disse ela, referindo-se a Tommy Mottola. Era uma estratégia para sobreviver ou era verdade disfarçada de tática? Porque a verdade é que Laura já se sentia excluída da família havia anos. O sequestro só tornou visível algo que já existia. Os primeiros dias foram um inferno para as duas. Laura não dormia, não comia. Ernestina sentia a morte perto a cada minuto. Os sequestradores mandavam fotos com armas apontadas para a cabeça delas, tentando pressionar Thalia e Mottola. Mas as negociações emperraram, e aí aconteceu algo que complicou tudo. Vazou para a imprensa a informação de que Tommy Mottola chegaria ao México com uma equipe de resgate particular. Essa notícia, verdadeira ou não, enfureceu os sequestradores e colocou em risco a vida das duas mulheres. As semanas passavam, o dinheiro não chegava e os captores, desesperados, tomaram uma decisão: soltar uma das duas para que pressionasse a família de fora. Aqui vem a segunda revelação. O que foi dito dentro daquela casa de segurança e que condenou Ernestina a semanas a mais de cativeiro. Mas é aqui que as versões se separam e é aqui que aparecem as 6 palavras. Segundo Ernestina contou em seu livro Libra nos deu mal, publicado em 2005, quando os sequestradores anunciaram que iam soltar uma das duas, Laura reagiu de um jeito que ninguém esperava. Os captores disseram: vamos soltar a sua amiga, já já ela vai embora. E Laura, segundo o relato de Ernestina, respondeu com 6 palavras que mudaram tudo: eu não quero ir embora. Se essas palavras forem verdadeiras, Laura escolheu que soltassem Ernestina primeiro, mas os sequestradores fizeram o contrário. Soltaram Laura e Ernestina ficou sozinha naquela casa, com homens armados, por semanas a mais. No total, seu cativeiro durou entre 34 e 45 dias, dependendo de quem conta a história. E o que fizeram com ela durante esse tempo, Ernestina revelou com uma coragem que poucos têm. Em seu livro e em entrevistas posteriores, contou que foi agredida sexualmente, que se viu obrigada a manter relações com um dos captores para evitar ser violentada pelos outros, que recebeu golpes que causaram lesões nos olhos e teve que ser operada depois. Grave isso na mente. Enquanto Thalia dormia em sua mansão de Los Hamptons, com seguranças armados protegendo-a, com câmeras gravando cada canto, sua irmã Ernestina estava amarrada numa casa de sequestradores, de olhos vendados, sendo violentada pelos mesmos criminosos que pediam dinheiro em nome dela. Thalia pagou o resgate. Isso é um fato que a própria Ernestina reconheceu publicamente. O valor exato é incerto. Laura Zapata disse que, no final, os sequestradores aceitaram pouco mais de 1.200.000 pesos, muito longe dos milhões de dólares que pediam. Ernestina foi libertada em 26 de outubro de 2002, mas a liberdade não trouxe paz. Trouxe algo pior: a verdade, ou ao menos a versão dela sobre a verdade. Lembra do livro que mencionei no início? Foi esse o verdadeiro estopim da ruptura familiar. Em 2005, Ernestina publicou Libra nos deu mal, e ali não só contou os horrores do sequestro, como deixou entrever algo muito mais grave, que Laura Zapata poderia ter tido conhecimento prévio do sequestro, que o carro usado tinha ligação com alguém próximo a Laura, que a forma como ela foi libertada primeiro era, no mínimo, suspeita. Anos depois,
A jornalista Cláudia de Icaza contou que esteve presente num almoço em que um policial disse a Ernestina na frente dela que as investigações apontavam para o envolvimento de Laura. Ernestina, segundo de Icaza, não piscou, ficou fumando, como se já soubesse, como se aquela confirmação não fosse surpresa nenhuma, mas um peso que ela já carregava havia tempo. Laura Zapata explodiu quando o livro saiu, cortou todo o laço com a família Sodi, negou cada acusação. Disse que Ernestina apontou pessoas inocentes que acabaram na cadeia sem ter nada a ver com o caso e respondeu da pior maneira possível, montou uma peça de teatro sobre o sequestro. Thalia pediu a ela pessoalmente que não usasse seu nome nem o de Tommy Mottola. Laura não deu ouvidos, a peça estreou. Ficou pouco tempo em cartaz, mas o estrago já estava feito. As 4 irmãs Sodi pararam de falar com Laura Zapata e Laura deixou de existir para elas. Uma família inteira dividida em 2, por um sequestro, um livro e uma peça de teatro. Mas a história tem mais camadas, porque Laura Zapata sempre disse que foi vítima 2 vezes. Primeiro dos sequestradores, depois da própria família. Fui vítima deles e vítima dela, disse, referindo-se a Ernestina. E quando os investigadores prenderam os responsáveis, Laura afirmou que Ernestina apontou as pessoas erradas. Acusou gente que não era. Acho que 2 deles ainda estão presos e não eram os culpados. Alguns dos sequestradores morreram. O pai de um deles tirou a própria vida depois que Laura foi confrontá-lo na cadeia. Há um detalhe arrepiante que Laura contou anos depois numa entrevista com Jordi Rosado. Quando foi libertada, sentia a síndrome de Estocolmo. Tinha se acostumado com os captores. Tinha começado a achar que eles mereciam o dinheiro do resgate. É isso que semanas de cativeiro fazem com o cérebro humano. E se Laura sentiu isso depois de 3 semanas, imagine o que Ernestina carregava depois de mais de um mês de cativeiro, agressões e violência sexual. E enquanto as irmãs se destruíam mutuamente, onde estava Thalia? Em Nova York. Thalia escreveria depois, em seu livro Cada Dia Mais Forte, que se sentia culpada pelo sequestro. Culpada porque não morava no México, culpada porque era a fama dela, o dinheiro dela, o sobrenome dela que tinha colocado um alvo nas costas das irmãs. Um acontecimento dessa magnitude provoca danos internos na estrutura das relações familiares, escreveu ela. Mas palavras num livro não reparam fissuras, e a distância não diminui com boas intenções. Talvez você também saiba o que é ver uma família se destruir quando um trauma é tão grande que cada pessoa o processa de um jeito diferente. Uns precisam falar, outros precisam esquecer. Uns escrevem livros, outros montam peças de teatro. E no final, todos acabam sozinhos, porque a dor que não é compartilhada se transforma em veneno. Mas tudo o que contei até agora era só o prólogo. Agora sim, a terceira revelação. Esta é talvez a mais surpreendente de todas. Lembre-se da terceira promessa que fiz a você no início. A porta de uma mansão em Los Hamptons. Porque o que quase ninguém entendeu é que Thalia não precisou de Tommy Mottola para aprender a viver trancada. Ela aprendeu isso muito antes de conhecê-lo. Mas há algo pior. A jaula foi ficando menor a cada homem que cuidou dela. Veja a sequência completa. Desde que teve idade para caminhar, Yolanda Miranda decidiu cada passo da vida dela. Levava-a pela mão para todo lugar. Nunca deixava sozinha com nenhum adulto. Decidia quais projetos aceitar, com quem trabalhar, o que dizer em entrevistas. Foi sua empresária desde 1986, quando Thalia entrou no Timbiriche, até depois de se casar com Tommy, no ano 2000. Quase 15 anos de controle absoluto disfarçado de proteção materna. Mas Yolanda, com todo aquele controle, estava construindo algo. Estava criando uma diva. Cada decisão que tomava empurrava Thalia para cima. Mais novelas, mais discos, mais países, mais fama. O controle de Yolanda tinha um preço, mas também tinha uma direção, o sucesso da filha. Depois de Yolanda veio Alfredo Dias, o namorado protetor, o produtor que guiava sua carreira e seu coração ao mesmo tempo.
E quando Alfredo morreu, o vazio foi tão grande que Thalia se entregou ao trabalho como se fosse oxigênio, e a mãe voltou a assumir as rédeas. E depois chegou Tommy, o homem mais poderoso da indústria musical, aquele que tinha os recursos para lhe dar tudo, inclusive seguranças pessoais, inclusive câmeras, inclusive o controle que ela nunca soube que não precisava, porque sempre o teve à sua volta. Quando Yolanda entregou Thalia a Tommy Mottola, o que fez foi passar a guarda de uma mão para outra, de um guardião para outro. Mas há uma diferença brutal que quase ninguém aponta. Yolanda a controlava e a fazia crescer. Tommy a controlou e a fez desaparecer. Pense nisso. Thalia era a mulher que mais vendia novelas no mundo, 180 países, 1 bilhão de espectadores, e depois de se casar com Tommy Mottola, nunca mais protagonizou uma novela, nunca mais fez shows no México durante anos. A mulher que lotava estádios nas Filipinas parou de subir a um palco no próprio país. E há um detalhe que diz tudo. No dia do casamento, Tommy queria que Thalia usasse um vestido de Christian Dior ou de Giorgio Armani, as marcas que ele conhecia, as marcas do mundo dele. Mas Thalia fez algo inesperado. Disse que não. Insistiu que seu vestido fosse feito por Macario Jiménez, Mitzi. O estilista mexicano que a conhecia desde a adolescência fez o que foi o último ato de rebeldia dela, a última decisão própria antes de atravessar aquela porta. O vestido pesava 70 quilos, tinha 17 metros de cauda e 50 mil dólares em seda, cristais e pérolas. Foram necessárias 4 pessoas para desenrolar a cauda pelas escadas da catedral. Thalia caminhou até o altar carregando 70 quilos de tecido sobre o corpo. E quando chegou ao lado de Tommy, entregou mais do que a mão. Entregou o controle da própria vida a um homem que já tinha demonstrado que fazia com as mulheres que o amavam. Depois do casamento, o mundo de Thalia encolheu. Uma fonte próxima da cantora contou a um veículo mexicano, com palavras de arrepiar: ela não pode falar com ninguém a sós. São poucos os amigos que ela consegue ver, e raramente. Familiar é exatamente o que Yolanda fazia. Levava a filha pela mão para todo lugar. Nunca se afastava dela, disse o figurinista do Timbiriche sobre a mãe. A diferença é que Yolanda fazia isso para protegê-la dos predadores, e agora o predador era quem a segurava pela mão. A mesma fonte disse algo devastador. Yolanda Miranda, mãe e empresária de Thalia, jamais teria permitido isso. Ela estava criando uma diva. Leia de novo. A pessoa que mais controlava Thalia no mundo, a própria mãe, teria considerado excessivo o que Tommy fazia. A jaula de Yolanda tinha janela. A de Tommy não. A própria Thalia confessou isso numa entrevista recente, sem perceber o que estava revelando. Somos um casamento independente. Eu vivo minha vida e meu marido vive a dele. Mas compartilhamos um casamento e uma família. Soa moderno, soa saudável, mas quando você olha o quadro completo, vê outra coisa. Uma mulher que há 25 anos vive num país que não é o dela, longe das irmãs, longe das ruas onde cresceu, sem novelas, sem shows no México, sem poder falar a sós com ninguém, dizendo que é feliz porque nunca teve a chance de descobrir quem seria sem alguém ao lado tomando as grandes decisões. Eu cuido de você, disse Yolanda, e a transformou numa estrela. Eu cuido de você, disse Tommy, e a tornou invisível. Prepare-se, porque o que vem agora é o motivo pelo qual fiz este vídeo. 27 de maio de 2011. Yolanda Miranda Mange morre enquanto dorme, em sua casa na cidade do México. Um derrame cerebral. Tinha 76 anos. Não houve sinais prévios, não houve tempo de se despedir. Na noite anterior, Yolanda tinha acompanhado Ernestina para provar o vestido de noiva, porque ela ia se casar com o empresário Maurício Kempis. Estava bem, estava feliz, e horas depois deixou de existir. Thalia estava em Nova York, grávida de 8 meses do segundo filho. Os médicos proibiram que ela voasse em avião comercial, mas ela embarcou num avião ambulância, acompanhada de 3 médicos e de Tommy Mottola, e atravessou o continente para se despedir da mãe. Suas primeiras palavras públicas foram 5. Hoje morreu metade da minha alma.
E era verdade, porque Yolanda não era só sua mãe, era sua estrutura, sua bússola, a voz que lhe dizia o que fazer quando o mundo escurecia. Sem ela, Thalia ficava sem o único tipo de companhia que tinha conhecido a vida inteira, a de alguém que decidia por ela. Eu cuido de você. Ninguém mais ia lhe dizer isso com a autoridade de Yolanda. Os restos mortais de Yolanda Miranda foram levados para Nova York porque ela mesma tinha pedido isso em vida. Queria descansar na cidade onde morava a filha caçula. Thalia cumpriu essa vontade, mas ao fazê-lo tomou uma decisão que marcaria a família. As irmãs que ficaram no México perderam a proximidade com o túmulo da mãe. Thalia ganhou algo que ninguém lhe pediu: o poder de decidir onde descansam os mortos da família. Guarde esse detalhe, você vai precisar dele daqui a pouco. Os anos passaram. Thalia continuava publicando fotos sorridentes. Tommy aparecia em cada imagem como o marido perfeito. Os filhos cresciam. A marca Thalia se expandia para roupas, perfumes, acessórios. Nas redes sociais, a vida dela parecia impecável, mas por baixo das fotos as rachaduras ficavam mais profundas a cada ano. Houve um momento que o público não lembra, mas que marcou a família. Em 2009, Thalia foi diagnosticada com a doença de Lyme, transmitida pela picada de um carrapato. Passou meses lutando contra os sintomas: dor nas articulações, fadiga extrema, problemas cognitivos. A doença a obrigou a parar, e parar era a única coisa que Thalia não sabia fazer, porque parar significava ficar quieta. Ficar quieta significava pensar, e pensar significava encarar tudo o que ela vinha evitando havia décadas. Ela se recuperou. Assinou o contrato com a Sony Music, que, por coincidência, era a empresa que o marido tinha dirigido durante 15 anos. Teve seu segundo filho, Matthew Alejandro, em junho de 2011, um mês depois de perder a mãe. Nascia uma vida nova assim que a vida anterior tinha acabado de morrer. Thalia seguiu em frente como sempre, sem parar. Enquanto isso, Laura Zapata assumiu sozinha o cuidado da avó Eva Mange durante anos, sem ajuda financeira nem emocional do resto da família. Segundo ela mesma, denunciou isso várias vezes. Acusava Thalia de ter esquecido a avó, acusava as irmãs de terem deixado todo o peso sobre ela. A idosa precisava de atenção 24 horas por dia, remédios, enfermeiras, companhia. E Laura, segundo ela, carregou tudo sozinha, sem que Thalia mandasse dinheiro, sem que nenhuma das outras irmãs perguntasse por ela. Laura chegou a bloquear Thalia no telefone. Deixou de considerá-la irmã. Em entrevistas, falava dela como se fosse uma estranha. Ela não existe para mim, disse mais de uma vez. Encerrei minha relação com todas elas. O ressentimento tinha se cristalizado em algo irreversível. Dona Eva Mange viveu até os 104 anos, um século de vida. Testemunhou guerras, revoluções, o nascimento das bisnetas e a destruição da própria família. Morreu em junho de 2022. Laura cuidou dela até o último suspiro, e a solidão de ter feito isso, sem ajuda, a envenenou para sempre contra tudo que levasse o sobrenome Sodi. E então, em outubro de 2024, o telefone voltou a tocar. 18 de outubro. Ernestina Sodi dá entrada de emergência no Hospital ABC de Santa Fé, na Cidade do México. Um infarto do miocárdio. Tinha 64 anos. Não tinha nenhuma doença prévia. 3 dias depois, um segundo infarto provocou a ruptura da artéria aorta. O cérebro inflamou. A pressão arterial disparou até níveis perigosos por causa da retenção de líquidos. Conectaram-na a máquinas e ali ela ficou. 3 semanas em terapia intensiva, sem melhorar. E é aqui que a família Sodi Miranda se rompe mais uma vez. Ernestina tinha assinado suas diretivas antecipadas de vontade, um documento legal que estabelece o que fazer quando uma pessoa já não pode decidir por si mesma. As filhas dela, Camila e Marina Sodi, tinham a autoridade legal para cumprir aquela vontade, e isso significava desligar os aparelhos, deixá-la partir. Mas Thalia não queria. Segundo reportagens que circularam em vários veículos, a cantora se opôs a que desligassem os aparelhos da irmã. Queria esperar mais, queria acreditar num milagre.
Ernestina já estava entubada havia mais de 20 dias, mas Thalia não estava pronta para deixá-la partir. Camila Sodi assinou o documento médico, cumpriu a vontade da mãe, e essa decisão abriu uma ferida entre tia e sobrinha que ainda sangra. Há algo profundamente doloroso nesse momento. Thalia, que passou a vida inteira deixando que outros decidissem por ela, agora queria decidir por Ernestina. Queria que a irmã continuasse viva, queria mais tempo. Mas a decisão não era dela. Era de Camila, das filhas, das diretivas antecipadas que Ernestina tinha assinado quando ainda podia escolher. E aí está o paradoxo. A mulher que nunca aprendeu a decidir por si mesma queria decidir por outra pessoa e quando não a deixaram fazer isso, se despedaçou. E agora chegamos à quarta e última revelação, a que prometi a você no início, os restos mortais. Se você chegou até aqui, isto é para você. Porque o que vem a seguir explica por que Thalia está mais sozinha hoje do que nunca. 8 de novembro de 2024. Ernestina Sodi Miranda morre aos 64 anos, na Cidade do México. 3 semanas conectada a máquinas, 2 infartos, uma artéria aorta rompida, um cérebro que parou de responder e uma família que não conseguiu se entender nem sequer para deixá-la morrer em paz. Na madrugada do dia seguinte, Camila Sodi anuncia a morte no Instagram, com uma foto da mãe jovem e 7 palavras. Minha mãe, avó dos meus bebês, descanse em paz. 7 palavras. Não mencionou Thalia, não mencionou nenhuma tia, não mencionou a família, só ela e os filhos dela. Como se Ernestina não tivesse irmãs, como se a família Sodi Miranda não existisse. Thalia chegou ao México, organizou o funeral, transportou os restos de Ernestina num jato particular que partiu de Toluca. Houve uma despedida na Cidade do México, depois outra em Mérida, Yucatán, onde Ernestina tinha vivido os últimos anos, longe de todo o barulho, longe das câmeras, longe da sombra da irmã famosa. Os restos foram cremados e levados ao cemitério francês de São Joaquim. Laura Zapata não foi ao velório. Disse que não queria desviar a atenção, mas enviou uma coroa de flores em nome da família Sodi Zapata e de casa, escreveu nas redes sociais: não vou chorar a morte dela, vou celebrar a vida dela. Era sua forma de estar presente sem estar presente, de participar sem se submeter, de dizer, continuo aqui, mas nos meus termos. E então veio o imperdoável. Segundo o jornalista Javier Seriani, Thalia queria levar as cinzas de Ernestina para Nova York e queria colocá-las junto aos restos da mãe, Yolanda Miranda, que já descansavam ali desde 2011. A lógica de Thalia era emocional, reunir mãe e filha, que estivessem juntas, que ela pudesse visitá-las, que não ficassem longe, num país onde ela quase não morava. Mas pense no que isso significa do outro lado. Camila tinha acabado de perder a mãe, a mulher que a criou, a mulher que lhe ensinou a andar, que a levou à escola, que a viu crescer. E agora a tia, aquela mesma que morava em outro país, aquela mesma que não esteve presente no dia a dia de Ernestina nos últimos 20 anos, queria levar as cinzas dela, tirá-las do México, levá-las para uma cidade onde Ernestina nunca quis viver. Era o mesmo padrão de 2011, quando Thalia levou os restos de Yolanda para Nova York. Mas dessa vez havia alguém disposta a dizer não. Camila Sodi disse que não, que a mãe dela ficaria no México, que aquela era a terra dela, que ali estavam as filhas dela, os netos dela, a vida dela, e o que deveria ter sido uma conversa entre duas mulheres que amavam a mesma pessoa, se transformou numa guerra silenciosa que o mundo inteiro pôde ver, sem que ninguém dissesse uma palavra. Como soubemos? Pelos detalhes que as redes sociais não conseguem esconder. Os internautas descobriram que Camila deixou de seguir Thalia no Instagram, um gesto que parece pequeno, mas, na era digital, deixar de seguir um parente depois de um funeral é como trancar uma porta-chave, jogar a chave no rio e atear fogo à ponte. Laura Zapata, de sua eterna trincheira, celebrou o rompimento com 2 palavras que correram todos os veículos. Que bom! Como se a dor entre Thalia e Camila confirmasse o que ela vinha gritando havia 20 anos, que Thalia destrói tudo o que toca.
Meses depois, em junho de 2025, Camila desmentiu a briga diante dos jornalistas. Disse que não havia nenhum problema com a tia, que tudo era invenção da imprensa. Chegou até a revelar que estava escrevendo um livro sobre o luto, mas as redes sociais não mentem completamente. Elas continuam sem se seguir, continuam sem interagir publicamente. E as palavras ditas em privado, aquelas ditas junto a um caixão, junto às cinzas, junto aos restos de uma mãe que já não pode defender ninguém, essas palavras nunca se apagam com declarações diante das câmeras. E aqui está o que ninguém diz em voz alta. Ama-se. Thalia não queria as cinzas para ter poder. Queria-as porque é a única coisa que lhe resta. Porque já perdeu o pai, perdeu Alfredo, perdeu a mãe, perdeu Laura por ódio e agora perdeu Ernestina pela morte. E a única coisa que podia fazer era se agarrar ao último resquício dela, um punhado de cinza. Eu cuido de você, queria dizer a Ernestina uma última vez, mas Ernestina já tinha decidido quem cuidaria dela depois de morta, e não era Thalia. E Thalia fez o que sempre fez, o que aprendeu aos 6 anos, quando parou de falar por um ano inteiro e depois voltou cantando. Lançou um podcast chamado Zoom In. No primeiro episódio, falou sobre a morte de Ernestina, com os olhos marejados e a voz firme. Me sinto muito vulnerável, mas ao mesmo tempo forte. Foi um momento muito traumático. Perder minha irmã de forma inesperada foi um choque muito intenso, muito doloroso. E depois disse algo que resume toda a sua vida numa frase. Sei que minha irmã está diante de Deus. Nunca é uma despedida eterna, é só um até logo. E então voltou a sorrir, como sempre, como se nada machucasse. Olhe a linha completa mais uma vez. 1977, perde o pai, um ano sem falar. 1993, perde o noivo, refugia-se no trabalho. 2002, perde as irmãs por um sequestro que fratura a família. 2011, perde a mãe. 2022, perde a avó. 2024, perde Ernestina. E em cada perda, o padrão se repete: dor, silêncio e um sorriso para as câmeras. Mas há algo mais, e é isso que realmente me fez querer contar esta história até o final. Thalia tem 2 filhos, Sabrina Sakai, nascida em 2007, e Matthew Alejandro, nascido em 2011. Os 2 nasceram nos Estados Unidos, os 2 cresceram na mansão de Tommy Mottola, e os 2 vivem completamente longe das câmeras. Thalia protege a identidade deles com uma ferocidade que lembra alguém. Não publica os rostos, não os expõe, não deixa que ninguém decida por eles. Sua familiar é exatamente o que Yolanda Miranda fazia. A mesma muralha humana, o mesmo escudo, a mesma frase silenciosa por trás de cada decisão. Eu cuido de você. O ciclo se repete, mas com uma diferença que dói. Em outubro de 2019, Tommy Mottola recebeu sua estrela na calçada da fama de Hollywood. Foi um dia de celebração. A família inteira estava lá e a jornalista Lily Stefan, amiga próxima de Thalia, se aproximou dos filhos para entrevistá-los. Perguntou a Sabrina se ela estava feliz. A menina, que na época tinha 12 anos, respondeu em inglês e Tommy indicou que ela respondesse em espanhol. Lily insistiu e Sabrina, olhando para o pai, disse 5 palavras que resumem tudo. Eu não quero, estou bem. Em inglês, a filha da mulher mais famosa de língua espanhola se recusa a falar espanhol diante de uma câmera. Pense no que isso significa. Thalia, a menina da cidade do México que cantava em espanhol antes de aprender a ler. A mulher que conquistou 180 países com novelas em espanhol. A voz que definiu uma geração inteira de latino-americanos. A filha dela prefere o inglês, o filho também. A própria Thalia confessou isso numa entrevista. Para os filhos dela, a fama dos pais pesa. Eles não escolheram isso, não querem isso, não querem saber muito do que a mãe e o pai fazem. Yolanda Miranda tirou Thalia do México para conquistar o mundo. Tommy Mottola a tirou do mundo para trancá-la em Nova York. E agora os filhos dela crescem num país que não é o da mãe, falando um idioma que não é o da mãe, vivendo uma vida que não se parece em nada com a da mãe. Thalia os protege, mas ao protegê-los os afasta de tudo o que ela foi. E há um detalhe que conecta tudo isso.
Quando Sabrina tinha 12 anos, o estilista Mitzi revelou que a menina tinha feito um pedido para os seus 15 anos. Queria uma réplica exata do vestido de noiva de Thalia. O mesmo modelo, a mesma cauda de 17 metros, os mesmos cristais, só uma mudança. Queria em rosa. A menina que não fala espanhol diante das câmeras quer se vestir exatamente como a mãe se vestiu no dia em que entrou na Catedral de São Patrício, no dia em que atravessou uma porta que não se abre por dentro. A jaula de Yolanda era transparente, a de Tommy não tinha janelas. E agora Sabrina quer vestir a mesma jaula em outra cor. E depois a Matthew, você já sabe quando ele nasceu. Já sabe o que Thalia estava vivendo naquele momento. Mas o que você não sabe é o que ela escreveu 14 anos depois. Em junho de 2025, quando Matthew completou 14 anos, Thalia dedicou a ele uma mensagem no Instagram que ninguém deveria ler sem sentir um nó na garganta. Disse que o filho tinha lhe dado uma razão para viver bem no momento em que ela tinha perdido a bússola de como continuar. Leia de novo, bem no momento em que ela tinha perdido a bússola. Yolanda era a bússola dela. Yolanda era a voz que lhe dizia o que fazer, para onde ir, como viver. E quando aquela voz se apagou, Thalia não encontrou a saída sozinha. Precisou que outra vida nascesse para ter um motivo de continuar o mesmo padrão de sempre. Sem alguém que a sustente, ela não sabe caminhar. Mas o mais revelador é o que Thalia escreveu a Sabrina em seu último aniversário. Não lhe disse, eu cuido de você. Pediu a Deus que o fizesse. Pediu que a protegesse, que a acompanhasse, que nunca soltasse a mão dela. Como se, depois de uma vida inteira ouvindo essa frase de lábios humanos, depois de tudo o que essas 3 palavras lhe custaram, Thalia tivesse entendido algo. Que quando um ser humano diz, eu cuido de você, sempre cobra um preço. A mãe dela cuidou dela e a controlou. O noivo dela cuidou dela e morreu. O marido dela cuida dela e a mantém trancada. Por isso agora ela pede a Deus, porque Deus é o único que pode dizer eu cuido de você sem pedir nada em troca. Ou pelo menos é isso que ela quer acreditar. Thalia Sodi Miranda vive hoje numa residência avaliada em 16 milhões de dólares, em Nova York. Tem 53 anos. Continua casada com Tommy Mottola depois de 25 anos. Em dezembro de 2025 celebraram bodas de prata. Thalia escreveu no Instagram que ainda se lembrava do frio daquele dezembro na Catedral de São Patrício, que quando viu Tommy no altar, seu coração derreteu. Os filhos dela são adolescentes. Ela publica fotos e vídeos nas redes sociais todos os dias. Parece feliz, parece plena, parece uma mulher que tem tudo resolvido, mas não fala com Laura Zapata. As cinzas de Ernestina estão no México, longe dela. A irmã Gabriela leva uma vida discreta, Federica também. E o homem com quem ela dorme todas as noites foi descrito pela ex-esposa dele como um carcereiro que encostou uma faca no rosto dela. Talvez você também já tenha sentido isso alguma vez, olhar para alguém famosa, alguém que parece ter tudo, e pensar, quem me dera ter a vida dela. Mas agora que você conhece a história completa, talvez pense diferente. Talvez entenda que, por trás de cada sorriso perfeito, há uma menina de 6 anos que ainda acredita que seu beijo matou o pai. Que por trás de cada foto no Instagram há uma mulher que guarda um vestido de noiva que nunca usou. Que por trás de cada mansão há uma porta que não se abre por dentro. Eu cuido de você. Disseram isso a ela a vida inteira. A mãe, o noivo, o marido, todos cuidaram dela, todos a protegeram, todos a trancaram. E no final, a pessoa que mais precisava de proteção, entre todos eles, era ela mesma, porque ninguém a protegeu da única coisa que realmente a destruía, a solidão. Se você quiser que mais pessoas conheçam essa história completa, se inscreva e compartilhe este vídeo, porque as histórias que parecem perfeitas são as que mais precisam ser contadas. Na próxima semana, outra mulher que o mundo achava que conhecia, outro sorriso que escondia algo impensável, outra família mexicana que pagou um preço que ninguém deveria pagar. Nos vemos lá.